Os últimos episódios do Bleach está fazendo muito sucesso. A Guerra Sangrenta dos Mil-Anos está sendo muito bem adaptada e está trazendo vários extras. E o que a gente já pode esperar do episódio 8? O que está certo é que no episódio 8 vocês vão conhecer a Divisão Zero. É a divisão que cuida do rei espiritual. E dentre os integrantes há vários feitos importantes. Por que ela é tão temida e por que ela é tão poderosa? Claro que o vídeo de hoje vai ter alguns spoilers do mangá. Bem, mas vamos ao que interessa. Quem é a Divisão Zero? Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Bleach Brasil. Se você está gostando do sucesso do anime Bleach, se você está gostando do anime Bleach, não deixe de me acompanhar que eu sempre vou trazer novidades, informações sobre o anime e muitas outras coisas que vai saindo aí. E no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês na seção Remaker, que é vídeos que tem muita, mas uma riqueza muito grande de história do Bleach, desde a época do mangá que o DC trazia aqui para vocês. Vídeo que eu trouxe há muito tempo atrás aqui e vocês vão gostar dos integrantes da Divisão Zero. É claro que tudo isso pode mudar com o retorno do anime Bleach. A gente viu muitas coisas adicionais. Quem sabe aí até bancais inéditas da Divisão Zero, até porque Tite Kubo falou que está trabalhando num material muito grande para as próximas temporadas do anime Bleach. E com todo esse sucesso, sem dúvida nenhuma, podemos ganhar alguns extras bem interessantes, principalmente da Divisão Zero. Vocês lembram do início do anime Bleach que quando o Ichigo foi tentar invadir a Ceretei, descer um muro que protegesse toda a Gotei 13? Então, esse muro vem do céu da Ceretei. E adivinha só o que tem no céu da Ceretei? Tem o Palácio do Rei Espiritual. Esse palácio aí vive e reside o Rei Espiritual. O Rei Espiritual é o cara que equilibra os mundos para não entrar em colapso. Ele guarda o segredo do pecado original do Bleach, por isso que os mundos são separados. É o mundo humano e o mundo dos Shinigamis. A Divisão Zero é a divisão que protege esse rei, para não ser destruído e nem, digamos assim, nem para usurparem o poder dele, como era o que o Aizen gostaria de fazer. A elite, que se chama Divisão Zero, protege esse rei. Dentro da imagem que vocês estão vendo do palácio, existem mais 5 cidades formando uma espécie de pentagrama. Cada cidade vive um líder da Divisão Zero. Cada líder é responsável por um grande feito dentro da Soul Society. É um grande criador, é um grande inventor que tem um reconhecimento do Rei das Almas. O Aizen, na saga do Aizen, estava fazendo uma chave que se chama Ouken. Essa chave permite que abra as 72 barreiras para chegar até o Palácio do Rei das Almas. Essa divisão é tão poderosa porque os Quinch então destruíram a Soul Society. A Divisão Zero não se mete em nada quando se trata dos Shinigamis na Ceretei. Eles não se metem. Por isso que já tem as 3 divisões e tem o comandante para que isso seja resolvido entre eles. A Divisão Zero só vai atuar no exato momento que ela achar que o Rei Espiritual pode correr perigo. E aí começa a entrar o grande mistério da Divisão Zero. A primeira vez que eles vão até a Soul Society, após os Quinch dizimarem a Ceretei, o Ishibei fala para o Kyoraku que ele gostaria que o Ichigo fosse até o Rei Espiritual para conhecer o Rei Espiritual. Só que o Ishibei diz assim, ó, o Rei das Almas está interessado no Ichigo, então a gente vai levar o Ichigo até lá. Não é só isso, né, pessoal? O Ichigo também tinha quebrado a sua Bankai e o único que poderia recuperar essas Bankai quebradas era o Nimaya, o criador de Zanpakuto, que é um dos caras da elite da Divisão Zero. Mas, para quem está acompanhando o canal aqui da Bleach Brasil, sabe que, na verdade, o Ishibei, que é o líder da Divisão Zero, estava levando o Ichigo até lá, pois ele já imaginava que os Quinches poderiam derrotar o Rei das Almas, precisava de um substituto, e o Ichigo era o substituto. Por isso que tem uma cena do mangá que o Kyoraku vai até os amigos do Ichigo e fala assim, ó, provavelmente o Ichigo não volte mais pra cá. Ele não vai voltar mais a ser humano, nem nada, né? Pois a Divisão Zero já estava tramando fazer algo com o Ichigo caso desse alguma coisa errada. Para entrar nesse grande palácio do Rei das Almas tem 2 formas. É criando a chave do rei, como já expliquei aqui para vocês, que era o que o Aizen queria fazer, ou com a permissão da Divisão Zero.
que é dessa maneira que o Ichigo consegue, mais os seus amigos conseguem ir até lá ao Palácio do Rei das Almas. Então quando o Ichigo chega até lá, ele pergunta pro Ishibei o seguinte: ô Ishibei, não precisava de uma chave? Que hora que você usou essa chave pra você, pra gente entrar até aqui, até a Divisão Zero? O Ishibei fala o seguinte: o Ichigo, ele mostra o braço e fala assim: ó Ichigo, a Uken, a chave do rei, é feita através dos nossos ossos e fios de cabelo. Então, nós somos a própria entrada para o rei espiritual. Como você está com nós e é um convidado, a gente te dá livre acesso até você entrar até a chave do rei. E nesse exato momento o Ishibei fala para o Ichigo, era isso que o Aizen queria fazer, queria o Ken nos criar para ter acesso ao Palácio do Rei das Almas. A Divisão Zero é formado de ex-capitães, e eu vou explicar cada um para vocês aqui, habilidades, forças e poderes. Mas saiu recentemente agora na novel que o Nimaya e o Ishibei já eram da Divisão Zero antes mesmo de ser criado as 13 divisões, antes mesmo de ter o comandante lá geral das 13 divisões. Yamamoto era apenas um jovem quando eles já tinham essa função de proteger o rei espiritual, que era o Rei das Almas. Fica bem claro também nessa novel que o Ishibei e o Nimaya não envelhecem, pois carregam no sangue a Uken, que é a chave do rei, e isso não deixa eles envelhecer. Agora vamos conhecer o feito de cada um, o que cada um inventou dentro da Soul Society, tão importante assim? Vamos conhecer o primeiro membro da Divisão Zero, que se chama Tenjiro Kirindi. Ele é bem conhecido como o Demônio das Fontes Termais. Foi ele, pessoal, que ensinou a Unohana técnicas curativas. Até quando ele vai na Soul Society, ele cobra ela na frente de todo mundo lá, dizendo se ela realmente aprendeu a curar, a restaurar a Reiatsu dos Shinigamis. A sua grande participação e inovação na Soul Society foi que ele criou as fontes termais. Essas fontes termais conseguem reestruturar toda a Reiatsu de um Shinigami e também conseguem reestruturar toda a parte danificada de um corpo, até o próprio sangue, se ele estiver contaminado por algum veneno, essas fontes termais conseguem curar. Ele também é reconhecido por ter uma incrível velocidade. Ele mostra isso quando ele chama a atenção da Soifan, quando ele vai lá na Soul Society. E durante o mangá ele é responsável por curar todo mundo que tinha sido gravemente ferido pelos Squinches. Entre eles estava a Rukia e o Kuchiki, que quase morreram na mão do Asnod. Sua Bankai e nem a sua Shikai mostraram no mangá, apenas mostrou que ele usa uma espécie de remo que pode ser sua espada selada para controlar as fontes termais. Agora nós vamos conhecer um pouquinho de Hikifune Kirio, também conhecida aí como a Rainha dos Cereais. Ela é a antiga capitã do 12º Esquadrão. E sua grande participação na Soul Society, que foi reconhecido pelo Rei das Almas, ela foi quem criou a alma modificada. E também foi responsável por criar a técnica de incorporar essa alma modificada dentro de outro corpo. Ela é responsável pelo Palácio dos Porcos. Ela é bem amiga do Hiraku, e não é só isso, pessoal. A Hiyori considerava ela como uma mãe. Por isso que o Hiraku cuida tão bem da Hiyori, pois ela pediu para que o Hiraku cuidasse dela depois que ela foi promovida para a Divisão Zero. Vocês vão ver que ela fica bem gorda e depois, durante o mangá, ela emagrece conforme ela vai preparando os pratos de comida. O que acontece? Ela emprega uma grande quantidade de Reiatsu na cozinha, fazendo esses alimentos para recuperar a alma do Shinigami, só que ela perde muita Reiatsu, então ela fica magra. Então ela sempre tem que ficar gorda para poder fazer esses alimentos, senão ela acaba morrendo ao preparar essas comidas para restaurar e vitalizar o Shinigami. Dentro do mangá também não mostrou suas habilidades, como a sua Shikai e sua Bankai. Apenas mostrou a sua forma selada da sua espada, que parece uma colher de madeira que prepara a comida. Agora nós vamos conhecer o Nimaya, conhecido também como Deus da Espada, o Deus da Espada. Ele é reconhecido pelo grande senso de humor que ele tem, ele é um cara bem agitado e sempre está apanhando de suas Asaushi. O mais engraçado é que as suas Asaushi, que são as almas das espadas que ele cria, são todas mulheres. E sua grande participação, que ele foi reconhecido pelo Rei das Almas, pessoal, nada mais nada menos que o criador de Zanpakuto. Foi ele que inventou a Zanpakuto, digamos assim. Durante a Guerra dos 1000 Anos, ele descobre que a espada do Ichigo, na verdade, não era a verdadeira
espada do Ichigo, e sim era o poder antigo do Rei Quinch, que era o poder Quinch. Depois o Ichigo descobre sua verdadeira Zanpakuto, que é o seu poder Hollow. Esse personagem é fantástico e ele domina completamente a técnica de espada. E não é só isso, pessoal. Ele consegue derrotar toda a divisão de elite do Rei Quinch com apenas uma espada sem a sua Shikai e sem a sua Bankai, que não foi mostrada no mangá. Ele é muito habilidoso. Essa espada que ele usa, segundo ele, é a espada mais afiada de toda a Soul Society. É uma espada extremamente leve. Por isso que ele diz que ela é uma espécie de hit kill. Quando ele balança a espada e acerta qualquer inimigo, mata na hora. Agora nós vamos conhecer a Senjumaru Shutara, conhecida aí como também Origami, a guardiã da tecelagem. Ela é responsável por todas as vestimentas que tem na Soul Society. Ela também consegue criar roupas super poderosas usando o Ouken, a chave do rei. Ela pode usar os cabelos e também os ossos da Divisão Zero para criar roupas poderosas e na medida correta para um Shinigami. É isso que ela faz com o Ichigo quando o Ichigo retorna para lutar contra o Rei Quinch. Dentro do mangá não foi explorado muito a história da Shutara. Apenas mostrou que ela tem um pouco, digamos assim, uma rivalidade contra o Mayuri. Ela também possui uns braços que parecem umas marionetes ou robóticos. Consegue construir cápsulas e vestimenta. E ela também usa para lutar uma espécie de agulha bem afiada. Não foi mostrado no mangá nem a sua Bankai e muito menos a sua Shikai. Apenas mostra que talvez esses braços que ela tem e também aquela agulha pode ser a sua espada selada. Diferente dos outros membros da Divisão Zero, ela possui uma guarda onde ela pode atacar o inimigo usando a sua guarda real. Não é só isso, ela consegue invocar monstros enormes como se fosse um guardião do Rei das Almas. Agora nós vamos conhecer o líder da Divisão Zero, o Grande Monge, o primeiro Shinigami, isso mesmo pessoal, o primeiro Shinigami da história. Ele se tornou o primeiro Shinigami. Agora como isso aconteceu, ainda é uma grande dúvida no universo Bleach. Ele tem um grande reconhecimento pelo Rei das Almas, pois foi ele que criou o nome de tudo na Soul Society. Por exemplo, Zanpakuto, Shikai, Bankai, o nome da Zanpakuto, todos os nomes conhecidos dentro da Soul Society, foi o Grande Monge quem o criou. Então ele conhece todos os poderes, todas as habilidades de todos os Shinigamis. Ishibei de longe é o cara mais poderoso dentro do Bleach. Ele teve uma grande participação no mangá, onde mostrou as suas habilidades contra o Rei Quinch, que não teve menor chance de reação na luta contra o monge. O monge simplesmente o aniquilou, com grandes habilidades e surpreendente. Só que, como era o grande vilão, ele conseguiu modificar o futuro e também a decisão da batalha entre ele e o Ishibei. Pessoal, o Ishibei não tem uma Zanpakuto, ele tem uma forma selada da sua espada, que é um pincel, e quando ele usa a sua Shikai, parte da frente do pincel tem uma pequena lâmina que lembra bastante uma Zanpakuto. Quando ele invoca a sua Bankai, ela se transforma num pincel. O poder dele é absolutamente apelão demais, digamos assim. Ele consegue controlar toda a escuridão. Quando ele usa sua Shikai, toda a escuridão é controlada. Ele consegue tirar toda a escuridão do inimigo, fazendo o inimigo praticamente inexistir no universo. Não para por aí não. A sua Bankai é poderosa demais. Ele consegue reescrever o nome de tudo usando a sua Bankai. Por exemplo, se ele quiser escrever lá que o rei, como ele fez no mangá, tinha a força negra de uma formiga, o Rei Quinch se tornou uma formiga. Ele esmagou com as mãos o Rei Quinch. As habilidades desse monge é super poderosa. Ele consegue usar ataques onde ele simula mãos, como se fossem mãos de Deus ou de Buda, atacando o inimigo com pés enormes, mãos enormes. E é isso que ele faz contra o Rei Quinch, que mal conseguiu se defender dos ataques do grande monge. Essa é a Elite de Divisão Zero. Só lembrando para vocês que o que passou no mangá, que foi bem rushadão, vai mudar muita coisa no anime, é certeza disso. E Kubo pode trazer bancais inéditas da Divisão Zero, como por exemplo Nimaya. Já imaginou a Bankai dele podendo invocar várias Zanpakuto? Ou seja, pessoal, o Tite Kubo agora pode trabalhar tranquilo, como ele está fazendo já com o Bleach, e trazendo episódios carregados de extra aí. E da Divisão Zero? Qual integrante você achou mais interessante? Deixe aqui nos comentários. Não deixe de me visitar nas minhas redes sociais, link tudo aqui na descrição. Loja do Urahara.
corre lá com o DC. Muito obrigado e pancai, galera. Até o próximo vídeo aí. Pancai!